oportunidade de impactar uma criança, de mudar uma história, em nome de Jesus. Então a palavra de Deus para você nessa noite. Depois disso tudo, eu quero compartilhar algo que eu comecei a compartilhar no café com líderes ontem. Nós tivemos nosso café muito precioso, e eu comecei a compartilhar essa palavra. Eu quero avançar um pouco mais sobre aquilo que Deus tem nos falando. O tema dessa palavra é: destrua a sua garantia de retrocesso. Destrua aquilo que possa ser garantia para você voltar atrás. É isso mesmo. Isso, o porquê dessa palavra? Como nós temos visto pessoas crentes no Senhor, santos em Deus, querendo muito servir a Deus, caminhar em graça, preso em instrumentos do passado. Como nós temos deparado com isso a todo instante, a todo momento. A gente tem ouvido, eu ouço isso toda semana: nossa, essa igreja tem muito potencial, nossa, o povo dessa igreja é muito legal, nossa, e é verdade. Olha para o seu irmão e fala assim: é verdade que você é muito legal. Fala com ele aí, rapaz. É verdade que você é muito legal, cara. É verdade. Mas por que às vezes a gente não consegue chegar onde Deus quer? Deus não tem erro nele, ele é perfeito. A palavra dele fala que todos os nossos dias foram escritos quando nós estávamos ainda no ventre da nossa mãe. Ele sabe todas as coisas, ele nos dotou de capacidade, graça e unção. O Espírito Santo habita em nós. Então o que acontece? Uma das questões é você ter acesso a instrumentos que te prendem no lugar onde Deus já te tirou. Eu quero ler com você rapidamente. Você não precisa abrir, porque não é o texto principal da nossa palavra, mas só para começar essa introdução, falando que muitos ficam presos em lugares que são seguros, confortáveis, e não tem nada mais limitante na vida do que ter um lugar para voltar. Não tem nada, mas é importante ter um porto seguro, é importante, mas se isso te limita, destrói esse porto. Se isso está te impedindo de crescer, acaba com isso. Não tem nada mais limitante do que a certeza que se tudo der errado, eu tenho um lugar para voltar. Sabe o que vai te desafiar a crescer? Que deve você saber que se tudo der errado, você vai ter que começar de novo. Então tem que dar certo. O que mais limita a gente é a gente preparar o plano B antes do plano A. Não, eu vou preparar o plano B aqui, porque se o A não der certo, não, prepara o A bem preparado para ele dar certo. Entrega bem entregue. Faça tudo o melhor que você puder, porque não precisa ter plano B. Jesus não tinha plano B, querido. Deus não tinha um plano B para Jesus. Jesus ali, naquele momento de dor, de curva, se possível for, passa. Ele falou: não é possível, filho. Nós só temos esse plano, tem que dar certo. E deu certo, e por isso eu e você estamos aqui. Mas esse plano dando certo, tinham pessoas presas ainda. Se você olhar em João capítulo 21, verso 1, fala assim, depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Jesus tinha morrido, eles sabiam que Jesus ia morrer. Estava escrito, Jesus falou com eles, explicou para eles, fazia parte do plano, o projeto estava andando. Mas quando eles viram o mestre morto, quando eles perceberam o que estava acontecendo, eles falaram uma coisa: vamos voltar para o nosso lugar de origem. O que Pedro sabia fazer? Pescar. O que tinha para Pedro pescar? Um barco. Um grupo de amigos que falaram: é isso mesmo, vamos pescar.
Tá certo. Cuidado, querido, para você não alimentar e sustentar lugares e coisas e pessoas na sua vida que te trazem para trás, te levam para trás, ao invés de te alavancar para frente. Cuidado. E Deus começou a ministrar sobre isso na minha vida, começou a falar sobre isso comigo, falando que nós precisávamos entender, que eu precisava entender, que um novo ciclo se abriu na nossa vida, que um novo tempo começou. É interessante, deixa eu falar algumas coisas, deixa eu abrir o meu coração como pastor para você. O primeiro grande evento que nós fizemos na igreja, nós estamos aqui há mais ou menos, vai fazer 3 meses e pouquinho, eu acho, não estou bem certo. A gente veio para cá, para você que não sabe, para orar pelo local e para daqui, depois de 2, 3 meses, a gente se mudar para cá. E Deus falou, naquele dia, vocês não vão sair mais daqui. E nós viemos para cá do jeito que estava, tudo quebrado, tudo sujo, tudo feio. E nós começamos a cultuar desde aquele primeiro domingo, e nunca mais saímos daqui. Fizemos um primeiro grande evento, foi o Posicione, nunca tínhamos feito. Vamos fazer, Deus vai dar graça, mas as pernas tremem, querido. O estômago dói. Dá dor de barriga, sabe? Meu Deus do céu, como é que vai ser esse negócio? E aí nós vimos muitas e muitas pessoas sendo impactadas pela graça do Senhor. Aí vem a festa da família, nunca fizemos uma festa da família desse jeito. Pastora Carla, amor, como é que vai ser? Amor, estou preocupada. Amor, e as coisas? Amor, vai dar certo, amor, vai dar certo. Mas por dentro remoendo, por dentro o estômago doendo, por dentro a cabeça queimando. Pastor Heber com enxaqueca do dia todo aqui. Bispo, pelo amor de Deus, como é que vai ser? E a gente, vai dar certo, Deus vai fazer. E de repente, bum, acontece. E acontece, e é lindo, e é maravilhoso, e Deus faz, e pessoas se achegam, e Deus vai acrescentando, porque Deus começou um novo ciclo no céu, e eu e você precisamos entender isso, porque se nós não entendermos isso, nós vamos continuar tomando decisões com a cabeça do ciclo antigo. Nós vamos continuar caminhando com a nossa alma no ciclo antigo. O que impediu a geração que saiu do Egito a entrar em Canaã foi que eles não trocaram de ciclos. Eles continuaram com a mentalidade de escravo. Eles continuaram reclamando da carne, da cebola. Eles tinham saudade da cebola. Quantos de nós temos saudade do mundo? Saudade do nosso tempo de ímpio, de perdidos. Quantos de nós caminhamos em saudade e não em glória? Porque a gente não consegue fechar o ciclo, terminar o ciclo e começar um novo ciclo. É disso que Deus está falando conosco nessa noite. Abra sua Bíblia em 1 Reis, se você quiser, ou então acompanhe no telão, capítulo 19, verso 19, vai falar assim: partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de boi diante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias. E disse: deixai-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de boi, e matou com os aparelhos dos bois, e cozeu as carnes, e deu para o povo. E comeram. Então se levantou e seguiu Elias, e o servia. Deixa eu te falar algumas coisas sobre esse texto. Nós estamos vivendo, nesse momento, esse texto está falando da mudança de um ciclo. Elias foi um profeta poderoso e abençoado. Elias foi um homem de Deus. Elias ouvia o Senhor, Elias conversava com Deus, Elias cumpriu o propósito de Deus. Mas agora Deus estava terminando um ciclo. Deus estava mudando uma era na história do povo dele. Deus precisou buscar Elias na caverna. Elias tinha coragem para representar Deus, mas a sua alma muitas vezes ainda agia de forma enganosa, o enganando, o maltratando. Tinha feito muito
pelo povo de Deus, mas uma das coisas que Elias não entendia é que ele achava que fazia tudo sozinho. Deixa eu te falar, não pensa você que essa é a única igreja que Deus está falando nessa noite. Não pensa você que você é o único que Deus está tocando nessa noite. Não pensa você que eu sou o único que estou pregando esta palavra nessa noite. Tem milhares e milhares de pessoas sendo tocadas pelo mesmo Espírito que você está sendo tocado nessa noite. Tem milhares e milhares de pessoas passando pelas mesmas lutas que você está passando. E tem um Deus cuidando de você. Para de achar que você está sozinho. Elias se esconde numa caverna porque se sentiu sozinho, mas isso não era a realidade dele. Se você for ver, eu vou ler para você, 1 Reis 19:14, ele conversando com Deus, ele fala assim, ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. O povo fez tudo errado, quebrou tudo, quebrou aliança, pecaram demais, só ficou eu, e agora eles querem me matar. Aí Deus respondeu para ele assim, vá e volte o seu caminho para o deserto de Damasco, chegando lá, unja a Azel como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nis, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Zafate, de Abel Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar da espada de Azel, Jeú matará, quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos de joelhos, que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Você não está sozinho não, Elias, tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Tem 7.000 que conservaram a história que eu tenho com eles. Tem 7.000 que guardaram a aliança comigo. Você não está sozinho. Olha para o seu irmão e fala com ele, você não está sozinho não, bonitão. Sai da caverna. Para de ficar lamentando as coisas, você não está sozinho. Deus já tinha falado com Elias, querido. Deus estava tratando com Elias ali, mas agora ele falou assim, Elias, faz o seguinte, sai daí e vai ungir os próximos. Inaugura um novo ciclo, unge um rei, unge um outro rei e unge um profeta. Outro domingo a gente pode falar sobre esse ciclo, por que Deus mandou ungir o rei e o profeta. Jezabel estava atrás de Elias, e Jezabel era uma rainha, profeta não guerreia com rainha, quem guerreia com rainha é rei, por isso Deus manda ungir os reis para poder destruir a rainha. Não era Eliseu que ia brigar com Jezabel, não era Eliseu que ia lutar com Jezabel, mas isso é um outro assunto para um outro momento. O fato é que você não está sozinho, tem muita gente crendo em Deus mais do que você, tem muita gente orando mais do que você, do que eu, tem muita gente mais santo do que eu e você. O povo de Deus está sendo estabelecido nessa terra. O povo de Deus está sendo estabelecido no Brasil. Tem uma igreja fervorosa, tem uma noiva imaculada, tem uma noiva pulsante nesse país, querido, e nós fazemos parte disso. Para de menosprezar a igreja do Senhor, para de falar, nossa, a igreja de antigamente é que era boa, meu tempo, os louvores do meu tempo, eu chegava na igreja, pegava a harpa, eu amo a harpa cristã, eu amo o cantor cristão, sei cantar quase tudo o que tem lá, não tem nenhum problema, mas eu estou em outro ciclo, eu estou num outro momento, Deus está fazendo de outra forma, mas tem igreja que está cantando isso, não tem problema, o ciclo deles em Deus é aquele, o nosso é outro, eu não estou preso a nada, eu vou caminhando para frente, e se tiver que tocar a música da harpa cristã, pode tocar, não, se é o que o Espírito Santo de Deus está dirigindo, nós queremos agradar ao Espírito Santo de Deus, é esse o nosso objetivo. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos entender que nós não estamos sozinhos, que Deus está fazendo uma grande obra, e não tem nada a ver conosco, tem a ver com Ele, e cabe a nós querermos caminhar com Ele.
Deus está salvando aqui nessa passagem o povo dele e salvando o próprio Elias. O nome Eliseu do hebraico quer dizer salvação, Deus sua salvação. Deus está levantando um profeta que tem por nome Deus sua salvação, para livrar o seu povo, para continuar dirigindo o seu povo, e também para fazer a transição de ciclo da vida de Elias. Deixa eu te falar, querido, nós não estamos aqui para crescer, e você sabe disso. A nossa igreja não quer crescer, a nossa igreja quer multiplicar, e multiplicar é gerar vida, é ter gente que continue, é ter gente que faça melhor do que a gente, é ter gente que pregue melhor, que cante melhor, que discipule melhor, que ensine a Bíblia melhor, tudo melhor. Os nossos filhos serão melhores do que nós, amém ou não amém? Mas sabe o que a ciência está dizendo, querido? A ciência está dizendo que essa geração que chegou é a primeira geração onde as crianças serão menos inteligentes do que os seus pais. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso, querido? E a igreja precisa se levantar dizendo, não, os nossos filhos serão mais inteligentes, mais sabidos, mais corajosos, mais fortes, e eles vão avançar mais do que nós. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Por que Deus escolhe Eliseu? Porque Eliseu era competente. Eliseu estava desenvolvendo uma competência. Deixa eu te falar, se você quer que Deus te separe para algo, comece a desenvolver uma competência. Mesmo que você chegue para mim e fale, pastor, mas eu não sei nem qual que é meu chamado, eu não sei o que eu devo fazer, não interessa. Começa a desenvolver uma competência. Deus chamou Eliseu estava lavrando com 12 juntas de bois, 24 bois no arado, preparando a terra. Isso se chama competência, liderança. Ele estava na 12ª junta, ele estava atrás, dando direção, mostrando o caminho, mostrando como fazer. Então ele podia liderar agora, porque ele já tinha desenvolvido a sua liderança. Deus chamou a Davi como rei sobre Israel. O que Davi estava fazendo? Estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, era obediente, tinha desenvolvido uma capacidade de proteção. O rei precisa proteger, ele protegia as ovelhas. Se o leão viesse, ele matava o leão. Se o urso viesse, ele matava o urso. Quando apareceu um gigante, falou, não tem problema, eu tenho competência para isso. Para de esperar acontecer algo na sua vida para você desenvolver uma competência. Eliseu estava trabalhando, querido, obediente aos seus pais, lavrando a terra, e Deus falou, chama ele. Deixa eu te falar, Deus não chama a pessoa que está à toa. Deus não precisa de ninguém para tapar buraco, e Deus não precisa massagear ego de incompetente, de gente que não sabe fazer nada, aí arruma alguma coisinha para poder aparecer na igreja. Não, esquece, Deus não precisa disso. A igreja talvez precisa, por uma carência emocional, mas Deus não. Deus não tem carências emocionais, Deus é Deus. Deus chamou Eliseu, uma outra característica de Eliseu, é que Eliseu sabia honrar. Eliseu tinha laços profundos com seus pais. E o que ele pede para Elias é, deixa eu ir beijar os meus pais, deixa eu lá despedir dos meus pais. Ele sabia o que tinha acontecido. Deixa eu te falar, por que Eliseu sabia? Porque nessa época de Elias existia uma escola de profetas. Os jovens estudavam sobre profetas. Existiam profetas não como profissão, a palavra não é essa, mas como função mesmo. Profetas que eram formados para isso. Então Eliseu sabia quem era Elias, conhecia quem ele era, tanto é que ele sabia o que significava uma capa ser jogada em cima dele. E ele pede, deixa eu ir lá falar com os meus pais. E a resposta de Elias é, vai, você sabe o que aconteceu contigo, vai e volte. Eliseu vai lá, despede dos seus pais, mas ele também sabia que ele precisava abrir mão do conforto. Deixa eu te falar, pelo que consta a história, os pais de Eliseu eram abastardos, não eram pessoas carentes, ele não passava necessidade na sua casa. Alguém que tinha 12 juntas de boi para lavrar a terra, era alguém abastado, endinheirado, rico. Então Eliseu não foi atrás de Elias porque ele precisava de uma oportunidade. Eliseu foi atrás de Elias porque ele sabia qual era o chamado de Deus para a vida dele.
E agora ele abre mão do conforto, do ostracismo emocional. E agora ele vai atrás, e a Bíblia fala que ele corre atrás de Elias. Quem tem um chamado de Deus aqui? Levanta sua mão. Seja honesto com você mesmo, levanta sua mão. Glória a Deus. Você está correndo atrás do profeta? Você está correndo atrás do seu chamado, ou você está parado esperando que aconteça alguma coisa? Esperando que um outro Elias volte a falar com você? Esperando que apareça alguém e fale: eis que te digo, já te falei 10 vezes. Alguém que chegue para você e fale: esta é a última vez que te falo. Aí você vai chorar, vai se jogar no chão, vai ficar quebrantado, mas nada vai mudar. O que você está esperando? A palavra de Deus fala que Eliseu corre atrás de Elias. Correr atrás de homem? Eu não vou atrás de homem nenhum. Então tá bom, querido, Deus usa homem. A única vez que ele usou a mula foi lá, mas é outro papo. Foi uma vez só. Deus usa homens e mulheres com coração entregue a Ele. Aprenda a honrar e a ver o chamado de Deus na vida das pessoas e vai atrás delas. Ah, mas eu não concordo, eu acho que não é assim, tem que olhar para Jesus. Então olha para Jesus. Jesus nasceu filho de Maria e de José, amém ou não amém? De José, do Espírito Santo, e José como pai natural, como pai criador. Jesus cumpriu todo o ritual judaico. Sabe o que diz o ritual judaico? O ritual judaico diz que a criança fica com a mãe e com o pai dentro de casa, e aí quando acaba a primeira infância, ela vai para o templo, e ela vai ter contato agora com o sacerdote, ela vai ter contato com a palavra, com a Torá, e ali vai ser desenvolvido algo na vida dela, vai ser apresentado para ela o Deus verdadeiro. E aí, com o passar dos anos, vão se avaliar se ela tem capacidade, se ela pode continuar para se desenvolver um rabino, um mestre, e possível um sacerdote. Se ela não demonstrar, e aí tem os ciclos, eu não quero entrar nos detalhes para não gastar muito tempo, mas se ela não apresentar essa capacidade, ela volta para junto do pai, agora ela vai aprender a profissão do pai. Mas para que essa criança, depois de já adolescente, e visto que tinha habilidade para as coisas de Deus, para ela continuar, ela vai ser chamada agora de talmidim. E para se tornar um talmidim, talvez hoje, mal traduzindo, seria um discípulo, mas um talmidim, ele vai se candidatar a andar com um rabino. Ele vai chegar para um rabino que ele admira e fala assim: eu queria andar contigo. O rabino olha para ele, pega o nome dele, avalia ele, faz algumas perguntas para ele, e agora vai avaliar a família dele, a história dele, de onde ele vem, para ver se ele pode caminhar mais os próximos anos com ele, caminhar mesmo. E sabe qual que é a frase que o talmidim fala para o rabino que ele vai caminhar? O meu desejo é ser coberto pela poeira dos seus pés. Eu quero andar atrás de você, a ponto que a poeira que se levanta dos seus pés possa me cobrir. Jesus fez isso. Como é que o senhor sabe disso? Lá na frente, ele é chamado de mestre. Ele cumpriu o propósito dele dentro do judaísmo. Mas nós não queremos. Nós somos melhores que Jesus. Veja você. Nós nos decidimos como que vai ser a nossa vida. Somos donos do nosso nariz. Veja você, o Filho de Deus se sujeitou, e muitos de nós não queremos nos sujeitar. Eliseu abre mão do seu conforto para se sujeitar. Mais do que isso, Eliseu queima a sua possibilidade de retorno. Eliseu queima o arado e queima os bois. Agora acabou. O que poderia me prender acabou. Eu vou tirar. Eu vou começar um novo ciclo na minha vida. Uma nova história. Sabe o que Deus falou comigo, querido? Tem muitas pessoas presas em ciclos. Porque o arado está lá, os bois estão lá, as lembranças estão lá. Tem muita gente presa em ciclos amorosos. O casamento não funciona porque a lembrança que você tem do primeiro namoradinho, da primeira namoradinha,
Pastor, pode falar sobre isso? Pode, é uma verdade. E você nunca confessou isso para ninguém, e nunca quis tratar isso de verdade. Não é com a sua esposa, com o seu marido que você vai tratar isso, é com alguém que possa liberar uma palavra sobre a sua vida. Tem muita gente preso em ciclos profissionais. Eu trabalhei numa empresa, menino, deixa eu te contar, era maravilhoso. Olha, eu tinha plano de saúde, tinha vale refeição, vale alimentação, não sei o que. Nossa, o plano de saúde lá, rapaz. Mas acabou, querido, você não está lá mais. Só que você não consegue viver o que você está vivendo hoje, porque o seu coração está preso lá. Tudo faz você comparar com lá. Mas quando era lá, era muito melhor. Deixa eu te falar, querido, eu trabalhei em empresas maravilhosas. Já trabalhei em empresa que se eu comprasse uma dipirona na farmácia, levasse a notinha para o RH, eles me pagavam. Tudo. Se eu ficasse 40 minutos depois do horário, eu ia de táxi para casa, e eu morava em outra cidade. Tudo, pagava minha faculdade. Maravilhosa. Mas o meu coração já saiu de lá, faz tempo. Foi um ciclo, foi uma etapa, foi um momento da minha vida, passou. Tem pessoas presas em ciclos ministeriais. Mas eu fazia escola dominical na minha igreja, eu fui, eu fui coordenador de escola dominical, que lindo, maravilhoso, abre um GC, e o seu GC vai ser o GC mais poderoso dessa igreja, você sabe tudo de Bíblia, põe isso para ferver no seu GC. Coordenador da EBD, aqui você não vai poder ser, porque a gente não tem EBD. Fecha o ciclo, começa de novo. Aprende a começar de novo, e eu não tenho nenhum problema com EBD, eu amo EBD, sou apaixonado pelo EBD, só não é aqui. Pode ser que daqui uns dias vai ser, não sei. Mas o ciclo não é esse. Mas eu era diácono, eu era presbítero, eu era pastor joia, começa de novo. Fecha o ciclo. Quantos estão presos em feridas e dores que foram feitos na sua vida? E agora você acha que todo mundo vai te ferir, todo mundo vai te maltratar, todo mundo vai te violentar, todo mundo vai te explorar. Para com isso. Libera essa pessoa, perdoa esse momento, pede ajuda e começa um novo ciclo na sua vida. Eu fui traído, pastor. Eu também fui, querido. Eu fui traído com pastores que eu formei. Eu fui traído por pastores que eu viajava de madrugada para ir na casa dele aconselhar ele. Eu e a minha esposa, com um bebê pequeno no carro. Mas isso não vai me parar, eu não vou deixar de formar pastores na minha vida porque alguém me traiu. O que traiu é problema dele, eu já perdoei, eu vou continuar, porque esse é o chamado de Deus na minha vida. Eu preciso entender isso. Essa noite é uma noite de cura para você, de restauração para que você feche ciclos na sua vida, e comece de novo, e inaugure um novo tempo. Pastor, eu nunca tive pai, mãe. Pois é, milhares e milhares de pessoas passam pelo que você passou, mas você também não se permite ter hoje um pai emprestado, uma mãe emprestada? Porque se você tiver um pai e uma mãe emprestada, você vai acabar com o seu motivo da sua paralisia. E aí, para que você não tenha um pai e uma mãe emprestada, eu estou usando essa palavra só para te chocar mesmo, você vê todo mundo que chega perto de você como patrão, como chefe. O teu pastor é teu chefe. Eu não sou índio e nem tenho empresa, eu sou pastor, pai da igreja. Esse é o meu papel, o papel da pastora Carla. Não somos chefes de nada, donos de nada. Deus não nos chamou para chefiar nada. Só que muito do que nós vivemos é como nós enxergamos as pessoas. Eu fiz um trabalho com a ministerial, eu sou como exemplo, foi muito revelador e muito precioso. Eu pedi numa das nossas aulas, falei assim, escreve para mim, quem é Deus para você? E aí cada um descreveu Deus à medida da sua visão, e não tem problema nenhum.
Quem estava sendo curado de paternidade, dizendo: Ele é meu pai. Ah, Ele é meu pai, Ele é meu paizinho querido. Quem estava sendo curado de uma dor, Ele é o Deus que cura. Quem estava sendo restaurado, cada um falava à medida do seu coração, do seu momento, e Deus é isso tudo. Mas não tire as pessoas somente pela tua dor. Uma vez eu estava com um pastor, eu era solteiro ainda, eu estava na Ponte Rio Niterói, eu não esqueço disso. Um pastor que pastoreou a gente por muito tempo, Bispo Sérgio Niterói, sou grato pela vida dele. E um dia nós estávamos no engarrafamento da Ponte Rio Niterói, e eu estava contando um caso para ele que tinha acontecido na empresa. Estava nós dois saindo, eu saindo do trabalho, peguei uma carona com ele, e ele parou naquele engarrafamento, olhou bem para a minha cara e falou assim: Paulo, para de brigar com todo mundo. Você briga com todo mundo, cara. Nunca ninguém tinha falado isso para mim. E eu parei e falei assim: Ele é? Paulo, deixa eu te falar um negócio. Para você nascer, você teve que brigar, não teve? Porque a história do meu nascimento tem umas questões, outro dia a gente fala sobre isso. Mas você já nasceu, cara. Deus guardou a tua vida. Esquece isso, toca a sua vida. Como isso foi libertador para mim. De vez em quando eu ainda brigo, mas eu não preciso brigar o tempo todo. O Senhor já me fez nascer, o Senhor guardou a minha vida, Ele é meu Pai, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Eu posso fechar esse ciclo na minha história. Quantos ciclos estão abertos ainda? Quantas dívidas você carrega? Fulano me paga. Crentes com um saco de nota promissória. Você vai conversar: fulano fez isso comigo, Beltrano fez. Só não sabe, pastor, fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, ciclano fez aquilo. É um saco de nota promissória, carregando a vida toda. Joga isso fora. Perdoa na bacia das almas, perdoa lá e acaba com esse negócio. Joga o seu orgulho fora e aceita ter um pai e uma mãe na sua vida. Larga de ser órfão por orgulho. Larga de ser órfão porque você é cabeça dura. Deus colocou alguém na sua vida para cuidar de você. Deus é pai. E você só não enxergou isso ainda porque você está olhando a medida da sua dor e não a medida do plano de Deus na sua vida. Dá para falar um glória a Deus ainda? Não, está muito ruim. Para de dar desculpa. Pastor chama para o gabinete. Você chega para o seu amigo, para a sua amiga e fala assim: pastor me chamou no gabinete, será que eu fiz de errado? E você acha bonito isso? Para de ser bobo. Pastor te chamou para o gabinete, pastora te chamou para o gabinete porque te ama, porque quer ministrar sobre a sua vida, quer conversar com você, quer saber quem é você, quer ver como você está. Que deixa eu te falar, Deus não constituiu eu e nem a pastora Carla, e nem pastor nenhum aqui, nem presbítero nenhum aqui, como juiz na vida de ninguém. Eu não sou juiz de ninguém, eu não sou julgador da vida de ninguém, eu sou pastor, e eu gero pastor, eu não gero juízes. A minha função aqui é como um pai, a função da pastora Carla é nessa mesma pegada de paternidade e maternidade, é orientar, dizer: filho, filha, o caminho é por aqui, é melhor aqui. Ah, mas eu faço o que você quiser, mas o caminho melhor é aqui. Deus me livre de ser juiz da vida das pessoas, querido. Deus me livre de julgar as pessoas, Deus me livre. Não vou assumir esse papel. No dia que eu te chamar para conversar, se você achar que você fez alguma coisa errada, que eu vou te advertir, não venha. Desmarque, por favor. Não me tenha por juiz na sua vida. As pessoas que eu tenho liberdade, que a pastora Carla tem liberdade, quando fazem alguma coisa que foge do contexto que nós entendemos, nós falamos na hora: vem cá, vamos conversar aqui. Por que aconteceu isso aqui? O que houve? Aonde que você entendeu errado? E resolvemos. Isso é igreja.
Sabe quem era juiz? Talvez foi o seu outro pastor, a sua outra igreja, o seu outro momento, o seu pai, a sua mãe. Não traga isso para o seu novo ciclo. E não é bonito, é feio. Não é bonito ser vítima o tempo todo. Nós não somos juízes. Nós somos pais de uma igreja, pais de uma noiva, sacerdotes da noiva. Esse é o nosso papel. Para caminhar para o término, eu quero falar para você que homens podem ser bons e homens podem ser ruins. Nós lidamos com homens bons e homens ruins. Mulheres podem ser boas e ruins. Bons e fiéis, boas e fiéis. Os pais podem ser bons e fiéis, mas podem não ser. Mães podem ser boas e fiéis. Pastores podem ser bons e fiéis. Pastoras podem ser boas e fiéis, mas não serão perfeitas em nenhum caso desse. Nem pai, nem pastor, nem homem, nem mulher perfeito, nós não seremos. Mas deixa eu te falar um negócio muito sério. Mas nem todos são os trastes que você possa ter conhecido na sua vida. Nem todos vão ser tão ruins quanto a experiência que você possa ter tido na sua vida. Esses dias nós pregamos sobre a vida de Ruth, falando sobre a redenção. Vá lá, se apresente, deite aos pés do seu remidor. Eu imagino se isso fosse hoje. Há uma noiva poderosa, a igreja do Senhor Jesus é poderosa, querido. Uma noiva poderosa, que se você fala para uma pessoa, fala assim, vai lá e pede ajuda, pede um conselho. Eu? Ainda mais deitar nos pés. Ainda mais descobrir os pés para falar, eu estou aqui, me veja. Duvido. Mas é essa noiva que Jesus vem buscar. Uma noiva que sabe o ciclo que está vivendo. Uma noiva que sabe a postura que precisa ter. Uma noiva que sabe tratar as suas dores e dizer, olha, doeu mesmo. Mas o Senhor me remiu. Doeu mesmo. Mas eu estou restaurado. A ferida fechou, tem uma cicatriz aqui. Tem uma cicatriz, tem uma marca. Eu tenho uma cicatriz na minha perna, muito grande. Eu fui criado numa família e num regime de igreja onde não se podia nada. Nada podia. Quando eu fiz a 4ª série do ensino primário, eu pedi muito para meu pai, falei, pai, deixa eu ir na festa da formatura. Não vai ter nada, pai, é só a gente, deixa eu ir. E com muita resistência ele falou, pode ir. E aí, eu com esse ímpeto de Pedro, né, de liderança, cheguei na turma e falei assim, eu vou na festa. E aí, fizeram uma eleição, e falei, então você vai ficar responsável pela compra das bebidas. Guaraná e Coca-Cola. Eu falei, tá bom. Eu cheguei em casa todo animado, falei, mãe, eu sou responsável pela compra das bebidas. Então tá, meu filho, então vou marcar um dia para a gente ir lá comprar as bebidas. Que dia que é? Tal. E vai o Paulinho, todo feliz para o mercado. Chamava Supermercado Poupe. Quero que você entenda como que isso está gravado na minha alma. Eu lembro da cor, eu lembro do corredor que eu estava. E nós enchemos as cestinhas de compra de refrigerante. Muito quente, muito calor, dezembro. E nós começamos a caminhar no corredor e daqui a pouco uma garrafa daquela estourou. Estourou uma, bateu na outra, estourou tudo o que estava na nossa cesta. E um caco de vidro daquele entrou na minha perna e rasgou a minha panturrilha. Tinha uma beiça aberta desse tamanho na minha perna, mas a única coisa que eu lembrava naquela hora era, eu não vou poder ir na festa. Corremos para o hospital, sangrava muito. A moça do caixa me pegou no colo, me colocou em cima do caixa, da esteira do caixa, eu sujei o caixa todo de sangue. Chamaram um carro correndo, me levaram para
para o hospital e deram 17 pontos naquela beiça que abriu na minha perna. Mas o médico falou para mim assim: se você ficar em repouso, talvez na semana que vem, que vai ser a festa, você consiga ir na festa, mas faça repouso. Eu falei: tá bom, doutor. Fomos para casa, tinha escada na minha casa, eu subi todas as escadas possíveis, eu corri, eu estava bem. No dia do acidente, minha mãe falava: Paulo, para, o médico para você fazer, não, tá tudo bem, vai dar para ir na festa, tá tudo bem, tá tudo bem, tá nem doendo, tá tudo bem. Dormi naquela noite, Winder, com a perna meio assim, acordei com aquela ferida toda inflamada, infeccionada, cheia de pus. A perna não esticava mais, a dor era terrível, febre. Voltei para o hospital, quem estava de plantão? O mesmo médico do dia anterior. E ele disse: eu te falei que você não podia, o corte foi muito grande, foi profundo, não tem jeito, acabou sua festa. Cortou aqueles pontos, espremeu a minha perna, e aí agora tinha uma ferida para fechar por segunda intenção, como é falado no termo médico, fechar aberto. Então a cicatriz é muito feia. Por que eu estou te contando isso? Porque na alma daquele menino, da 4ª série, tinha um limite dizendo: você não pode ir em festa nenhuma. E mesmo quando meu pai disse: você pode ir, eu arrumei um jeito para não ir. No coração daquele menino tinha um ciclo que dizia: você é limitado, não tem jeito. Mesmo quando meu pai disse: você pode, eu não acreditei, eu arrumei um jeito de não ir. Quantos de nós fazemos isso? Deus está falando para você: você pode, você pode, você pode. Eu já liberei você, eu já mudei a tua história, eu já escrevi um novo escrito sobre a sua vida, eu rasguei as suas notas promissórias, o escrito de dívida que tinha sobre você, eu rasguei, e eu estou te dando uma nova vida. Mas você olha para trás e fala: não, mas um dia, o meu pai disse que eu não podia. E você continua repetindo história. Será que hoje é o seu dia de você rasgar isso e falar assim: eu quero me libertar disso tudo? Não tem passe de mágica, querido. Não é uma oração, não é uma palavra que vai mudar a tua vida. É uma decisão. Eu sou o que sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. E eu vou enxergar as pessoas da forma que Deus diz que elas são. Eu vou enxergar as pessoas com olhos bons, porque se os meus olhos forem bons, o meu corpo também é bom. Então todo traidor tem um plano de Deus na vida dele, que ele ainda não entendeu, mas tem. Todo mentiroso tem um plano de Deus na vida dele, que ele ainda não entendeu, mas tem. E o mesmo plano de Deus que me salva, pode salvar ele também. Mas nem todos são traidores, nem todos são mentirosos. Deus já alcançou muitos, e a igreja dele é fruto do alcance do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé?